Oi, se eu puder dar um tema a essa mensagem que eu vou compartilhar com você hoje, ela se chama Egito Nunca Mais. Se você puder, repita comigo: Egito Nunca Mais. Vamos ler a palavra de Deus? Lá em Êxodo, no capítulo 14, no verso 10, diz o seguinte: E chegando o Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e ficaram com muito medo. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, disseram a Moisés: Será que não foi por falta de sepulturas no Egito que você nos tirou de lá para que morramos nesse deserto? O que foi que você fez conosco, tirando-nos do Egito? Não foi isso que dissemos a você no Egito? Deixe-nos em paz para que servamos os egípcios? Pois teria sido melhor para nós servir os egípcios do que morrer no deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo: Não tenham medo. Fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes fará no dia de hoje. Porque vocês nunca mais verão esses egípcios que vocês estão vendo. O Senhor lutará por vocês. Fiquem calmos. Vamos entender um pouquinho o contexto dessa palavra aqui em Êxodo. Moisés tinha acabado de libertar o povo de Deus. O povo de Deus havia passado 430 anos, a palavra relata, sendo totalmente escravos, opressos no Egito. O Faraó oprimia o povo de Deus, colocava esse povo para fazer trabalhos hipercansativos, sobrecarregados. Então, nesse contexto, nós vemos um povo que estava sobrecarregado, cansado, oprimido. Havia um contexto de falta, de sobrecarga. E Moisés foi levantado por Deus como o libertador do povo de Deus. Foi levantado para trazer uma nova realidade de esperança, um novo contexto, uma nova vida para esse povo. Assim que eles saíram do Egito, eles foram perseguidos pelos egípcios no meio do deserto. A palavra fala que havia um caminho mais rápido para eles seguirem rumo à terra prometida. Mas Deus havia visto que eles não conseguiriam suportar, porque haveriam desafios ali no meio do caminho. Então o Senhor os conduziu para o deserto, que era um lugar mais seguro. E quantas vezes nós passamos por alguns desertos da nossa vida e nós achamos que ali é um lugar de permanência, quando na verdade ali só é um lugar de passagem. Né? Quantas vezes nós passamos por situações e que nós perguntamos: meu Deus, mas o Senhor nos trouxe até aqui, mas esse lugar é somente um lugar de passagem. Era essa a realidade do povo de Deus. Era uma realidade em que o Senhor acabava de libertar um povo que havia passado muitos e muitos anos sendo oprimido, mas que na primeira oportunidade esse povo decidiu reclamar, esse povo decidiu murmurar. E um caminho, gente, que era para ser um caminho de poucos dias, demorou simplesmente 40 anos, porque não havia gratidão no coração desse povo. Porque eles decidiam olhar muito mais para a realidade do que para aquilo que o Senhor estava fazendo na vida deles. Veja, era um povo que já havia desfrutado de um mar vermelho se abrir, era um povo que recebia maná dia e noite, era um povo que via milagre, água sair da rocha. Foi um povo que saiu do Egito que não havia um doente sequer, a palavra diz. Mas sempre que havia uma oportunidade, esse povo reclamava, esse povo murmurava, esse povo dizia: você trouxe aqui para nos matar, você nos trouxe até aqui para quê? Qual foi a finalidade? Era melhor servir aos egípcios. Sabe que tantas vezes nós temos tantos motivos para agradecer, mas nós preferimos voltar os nossos olhos para o que nos falta? Nós preferimos voltar os nossos olhos para aquele lugar de sofrimento que um dia Deus já nos tirou. Mas o Senhor trouxe essa mensagem até você e chegou essa mensagem até você por algo específico. Porque é da vontade de Deus que o Egito nunca mais chegue na tua vida. Que o Egito nunca mais permaneça na tua vida. Porque há um lugar de liberdade em Cristo. Há um lugar de liberdade em Cristo. E eu tenho algumas chaves para compartilhar com você hoje, especificamente 2 chaves. E a primeira dela se chama: a primeira chave para não viver mais no Egito é: seja grato. Quando nós entendemos, né, tudo aquilo que Deus é e tudo aquilo que Ele tem feito em nós, na nossa vida, a realidade que Ele nos tirou, a realidade que Cristo nos libertou, só por isso, gente, só por isso, entre aspas, nós já temos motivos para ser tão gratos. A palavra de Deus fala que nós saímos do império das trevas e Ele nos transportou para o reino do seu Filho amado. Nós hoje vivemos uma nova realidade de vida. Esse lugar de escravidão já não nos pertence mais. Há uma nova realidade espiritual para a minha vida e para a sua vida.
E é da vontade de Deus que nas áreas da nossa vida haja abundância, haja prosperidade, haja vida, haja alegria. E se por algum motivo você tem enfrentado alguma área da sua vida em que você tem visto um deserto, não volte aos seus olhos para uma realidade que o Senhor já te libertou. Não volte aos seus olhos para a falta, não volte os seus olhos para a escassez, mas permaneça crendo. Há uma decisão quando nós passamos por estações de deserto na nossa vida, que é, a grande questão não é o deserto, a grande questão é quando nós decidimos quem nós vamos caminhar no deserto, com quem nós vamos caminhar no deserto. Se nós decidimos caminhar nos desertos da vida com Cristo, entenda, esse deserto é um deserto temporário. Esse deserto é um deserto de passagem, porque não é da vontade de Deus que nós vivamos em escassez, em falta, em escravidão, em desesperança. Essa não é a realidade que Cristo estabeleceu em nós. O primeiro ponto é sermos gratos, porque a gratidão, meus amados, abre portas, porque a gratidão abre novas realidades, porque a gratidão abre novas conexões, porque a gratidão faz com que o Espírito Santo possa fluir através de nós, comunica ao Senhor, Senhor, eu já tenho tanto para agradecer, eu já tenho tanto para ser grato. A gratidão abre portas, abre novas portas na nossa vida. E comunica ao Senhor, Ele está pronto para receber mais, Ele está pronto para ir para um próximo nível. Sabe, que nós não sejamos como os egípcios que tinham tanto para agradecer ao Senhor. 430 anos sendo opressos, sobrecarregados, em um ambiente de falta. Eles tinham tanto a agradecer ao Senhor, mas eles decidiam olhar para aquilo que momentaneamente parecia ruim, parecia de escassez, parecia de falta, quando na realidade o tempo todo Deus estava provendo algo, Deus estava provendo situações, Deus estava dando livramentos. Que nós possamos voltar os nossos olhos para agradecer a Deus das pequenas às grandes coisas, dos pequenos aos grandes livramentos, dos livramentos visíveis e invisíveis, dos grandes e pequenos milagres. Porque há sempre, meus amados, algo que nós podemos agradecer. E a gratidão é uma chave, a gratidão é um lugar que não vai te permitir voltar para o Egito, porque não é a vontade de Deus que o Senhor estabeleceu um novo tempo na tua vida, não é a vontade de Deus que você volte para esse lugar de opressão, que você volte para essa realidade de falta. A segunda chave para você não viver mais o Egito na tua vida é mantenha os olhos no alvo. Quem é o nosso alvo? O nosso alvo é Cristo. Quando nós olhamos para a realidade, quando nós por algum momento começamos a olhar para a direita e para a esquerda e não mantemos o nosso alvo, os nossos olhos em Cristo, nós começamos a olhar meramente para a realidade. Isso começa a nos distrair, isso começa a nos desfocar. Isso começa a nos levar a um lugar de murmuração, sim. Isso começa a nos levar a um lugar de começar a olhar para trás. Vixe, olha o que eu deixei. Talvez seja melhor voltar para lá. Talvez seja melhor retroceder para aquele lugar. Talvez aquele lugar fosse mais confortável. E não é da vontade de Deus que o povo retroceda. Não é da vontade de Deus que o seu povo pare no meio do caminho. Não é da vontade de Deus que a gente perca o foco. Quando nós tiramos os olhos do alvo, meus amados, nós passamos a olhar a realidade natural e não a espiritual. Quando nós tiramos os olhos do alvo, que é Cristo, nós saímos do centro da vontade de Deus. Quando nós tiramos os nossos olhos do alvo, que é Cristo, nós saímos do centro do propósito. Nós passamos a viver distraídos, nós passamos a viver olhando para os desertos. Mas o Senhor nos chama hoje a um lugar. Egito nunca mais. Falta nunca mais. Desesperança nunca mais. Quando nós decidimos voltar os nossos olhos para o Senhor, permanecer com os nossos olhos no Senhor, permanecer crendo, profetizando, declarando e falando: Jesus, eu estou passando por esse deserto na minha vida, mas eu já sou tão grato pelo que o Senhor fez. Eu já sou tão grato pela nova realidade que o Senhor estabeleceu na minha vida. Eu já sou tão grato, Deus, porque eu creio, porque a Tua palavra diz, Senhor, que há vida em abundância no Senhor. Porque a Tua palavra diz, e começa a declarar a palavra. Começa a declarar as promessas de Deus para a tua vida, para a tua casa. Começa a ser grato. Gente, há tanto para ser grato.
Muitas vezes eu passei por situações em que eu ainda cogitei, sabe, gente? Olhar assim e dizer, Senhor, mas eu saí de uma realidade em que o Senhor me tirou de um relacionamento, eu diria que havia uma dependência emocional muito grande. E por algum momento isso foi um processo de viver uma nova realidade em Cristo, de ter a minha mente renovada, de entender que aquilo havia sido uma grande libertação de Deus na minha vida, um grande livramento de Deus na minha vida. E enquanto eu não tive os meus olhos a agradecer, a ver e entender que esse era um lugar de gratidão que eu deveria ter ao Senhor, por muitas vezes eu tentei olhar para trás e dizer assim, Senhor, será que não era mesmo lugar de voltar? Será que não é isso mesmo? Quando nós tiramos o nosso coração de um lugar de gratidão e quando nós tiramos os nossos olhos, aonde ele deve estar aqui é em Cristo, nós corremos o risco de voltar para o Egito. Mas essa não é a vontade de Deus nem para a minha vida e nem para a sua vida. E é por isso que o Senhor te trouxe aqui hoje. A palavra de Deus lá diz em 2 Coríntios, no capítulo 5, do verso 17 ao 19, o seguinte: portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, ou seja, que Deus em Cristo reconciliou consigo o mundo. Não levou em conta as transgressões do homem e confiou a nós a mensagem da reconciliação. Nele nós somos uma nova criatura. Nele nós não carregamos condenação sobre as nossas costas. Talvez você olhe e fale assim, Carol, como é isso de ser uma nova criatura? Porque eu continuo sendo o mesmo. Estou com o meu corpinho aqui, a mesma coisa. Mas espiritualmente o Senhor já estabeleceu uma nova realidade na tua vida. Espiritualmente você é uma nova criatura. Espiritualmente o Senhor fez tudo novo. E deixa eu te falar uma coisa. Quando eu decidi, há alguns anos atrás, voltar os meus olhos 100% para Cristo, a voltar ao meu coração, escrever nas tábuas do meu coração a palavra de Deus e ser grato por tudo aquilo que o Senhor já havia feito naquele tempo, eu pude viver, gente, tantas novas realidades de Deus na minha vida. Eu pude contemplar de promessas que um dia eu nunca imaginei viver. Eu pude viver uma nova realidade em Cristo quando eu não olhei para o deserto que eu enfrentei, quando eu não olhei para a realidade de opressão que eu já havia vivido, que muitas vezes tentou me voltar para aquele lugar, porque eu decidi, é uma decisão. É uma decisão não estar mais no Egito, é uma decisão manter um coração grato. É uma decisão chamar Cristo para caminhar contigo todos os dias, mesmo em meio ao deserto. Sabe, eu vivi alguns anos em meio a um deserto. Eu vivi alguns anos em que a minha área sentimental era uma área de completo deserto, um completo vale de ossos secos, assim como o Senhor levou Ezequiel àquela visão, um completo vale de ossos secos. E por muitos anos eu vivi nesse lugar, mas havia uma gratidão no meu coração, havia um clamor no meu coração, dizer, Senhor, ainda que eu não veja nada, eu confio em Ti. Ainda que eu não veja nada, ainda que não haja uma luz no final do túnel, o Senhor estabeleceu uma nova realidade espiritual na minha vida, então eu creio, vai acontecer, eu creio, é passageiro, eu creio, é temporário. Mas é uma decisão, meus amados, é uma decisão não olhar para trás, é uma decisão não retroceder, é uma decisão permanecer, é uma decisão continuar, é uma decisão continuar caminhando. Ainda que você não esteja vendo nada, ainda que você não esteja sentindo nada. Por quê, Carol? Porque eu creio, porque eu decido, porque eu creio que o Senhor é fiel, que o Senhor me libertou, que o Senhor me tirou de uma situação e que o Senhor está me levando e eu estou caminhando rumo ao meu propósito. Ainda que eu esteja vivendo em algumas áreas da minha vida um completo deserto. Ainda que eu esteja temporariamente passando por um deserto, eu estou com Cristo. E se eu estou com Cristo, eu estou com tudo o que eu preciso. Eu tenho tudo o que eu preciso. Eu tenho nele a resposta, eu tenho nele a salvação, eu tenho nele a cura, eu tenho nele a companhia, eu tenho nele os direcionamentos, eu tenho nele as portas abertas, eu tenho nele, se você tem Cristo no teu deserto, você tem tudo. Por quê, Carol? Porque o deserto é temporário, mas a companhia do Senhor é tudo o que você precisa. Egito, nunca mais na minha vida, eu libero essa palavra sobre a tua vida. Egito, nunca mais na tua vida.
um lugar de opressão, de falta, nunca mais na tua vida. Eu libero isso sobre a tua vida nesse momento. Que se os teus olhos, por algum momento, se esse vídeo chegou até você, se os teus olhos se voltaram a tentar olhar aquilo que ficou para trás, há uma realidade de onde Cristo já te libertou, de um lugar de onde o sangue de Jesus já te lavou. Eu declaro em nome de Jesus que nesse dia o Senhor está trazendo um renovo sobre a tua vida, que o Senhor está trazendo uma renovação na tua mente e no teu coração, para que você possa ver a nova realidade espiritual que o Senhor já te colocou. Em nome de Jesus, que essa palavra crie raízes no teu coração. E que se porventura nesse dia haver alguma dúvida, em nome de Jesus, o Senhor está tirando essa dúvida. Porque é para o caminho, é para a plenitude do propósito que o Senhor está te levando e não para o Egito. Egito nunca mais. Seja abençoado, que Deus te abençoe nesse dia.